Bom dia, bom estar com você neste dia, para junto nós continuarmos conversando a respeito daquilo que Jesus há tanto tempo atrás contou em forma de parábolas que impactaram a vida de pessoas que ali aos seus pés, ali perto dele, o ouvia. Da mesma forma, nossa oração é que essas mesmas palavras possam vir ao nosso coração nesta manhã e que nós possamos ser impactados por elas. Então, assim que nós assistimos mais uma vez o teaser, nós iniciaremos nossa conversa na parábola de hoje. A parábola da qual nós conversaremos hoje é a primeira de um conjunto de 3 parábolas, por meio das quais Jesus repreende os religiosos da sua época, os líderes religiosos de sua época, sendo que a primeira e a terceira parábola desse conjunto de 3 são parábolas narradas exclusivamente em Mateus. A primeira parábola está do verso 28 ao verso 32, conhecida como a parábola dos 2 filhos. Do verso 33 ao verso 46 encontramos a segunda parábola, a parábola dos servos maus, que nós já conversamos sobre ela nos domingos pela manhã, juntamente com Paulo. E a terceira parábola, que está no capítulo seguinte, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 14, que é a parábola dos servos, ou melhor, a parábola da festa de casamento. Vamos fazer a leitura da parábola de hoje. Mateus capítulo 21, do verso 28 ao verso 32, a parábola dos 2 filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Se você está aí utilizando uma outra tradução da Bíblia, talvez você esteja se perguntando se eu me confundi aqui na leitura do texto. Quero te dizer que eu não me confundi. O que existe, na verdade, é uma diferença na sequência da resposta dada por cada um dos filhos. Na versão Almeida, revista atualizada, é o primeiro filho que responde sim, e o segundo filho que responde não, a ordem vá trabalhar hoje na vinha. Isso não altera em nada o sentido da parábola. E isso acontece por causa da forma como o texto no original foi construído. Ambas as traduções respeitam o contexto, que para nós aqui é fundamental, e elas não alteram em nada o sentido. Por isso nós vamos seguir sem dar muita atenção a este fato.
Porém, ainda, dentro dessa comparação entre as traduções da Nova Versão Internacional, que é que eu utilizei, e a Almeida Revista Atualizada, há ainda uma pequena distinção no verso 32, quando no verso 32 a Revista Atualizada traduz que João veio a vós no caminho, a vós outros no caminho da justiça, enquanto a NVI vai traduzir que ele veio para lhes mostrar o caminho da justiça. Se nós fôssemos traduzir literalmente o que está escrito ali no original, a melhor tradução, sem dúvida nenhuma, é da Revista Atualizada, que João veio a vós outros no caminho da justiça. Mas o sentido de escrever que ele veio a vós outros no caminho da justiça é exatamente o sentido com a qual a NVI traduz o mesmo versículo. Isso é, ele veio para mostrar o caminho da justiça. São pequenos detalhes que não interferem na compreensão do conteúdo, mas apenas são distinções. Por quê? Porque há objetivos diferentes. Enquanto uma pretende realmente traduzir ali palavra por palavra exatamente como o mais perto do literal possível, a outra se compromete também, ou traz também o valor, a necessidade de tornar o texto compreensível. Por isso, essas pequenas distinções, mas que, como vocês acabaram de ver, não alterem nada o sentido dessa parábola. Então, dito isso, de forma introdutória, apenas, acho talvez mais como curiosidade, talvez como até algo desnecessário, confesso, eu quero conversar com você sobre esse texto, olhando, antes de mais nada, para o contexto, para o enredo desta história, que é importante para a compreensão da parábola. Primeiro, Jesus, lá no início do capítulo 21, ele chega a Jerusalém montado em um jumentinho, ao som de vozes que gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Do verso 1 ao verso 11 você encontra isso: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. A expressão Hosana, uma expressão hebraica que significa salve agora. Então, salve agora, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem para nos salvar. Segundo, nós percebemos ainda do texto, depois, a partir do verso 12 e verso 13, que Jesus, entrando na cidade, ele vai direto ao templo. E ali do templo, então, ele expulsa as pessoas que ali comercializavam dentro do templo, dizendo: minha casa será chamada casa de oração. Então chegamos no verso 14 e a parte do verso 15, quando Jesus, depois de ter expulso, colocado para fora do templo, aqueles que estavam ali simplesmente comercializando, Jesus então passa a curar cegos e mancos que estão vindo até ele. E agora não é mais a multidão que canta e que diz Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, mas agora as crianças começam a declarar Hosana, salve agora, Hosana a Jesus. Essa fala das crianças provoca o que está no verso 15 e verso 16, quando os mestres da lei, então, passam a reprovar, ou em reprovação ao grito das crianças, censuram Jesus, censuram o silêncio de Jesus diante da palavra ou da fala das crianças. E Jesus responde a isso, lembrando sobre os Salmos, sobre o livro dos Salmos, do capítulo 8, verso 2, quando o salmista diz que das boca das crianças, dos pequeninos, vem o perfeito louvor. Terminado esse dia, terminado esse evento, Jesus então se retira de Jerusalém e vai para Betânia, que ficava na circunvizinhança de Jerusalém. Isso nós encontramos no verso 17. Do verso 18 ao verso 22, vai nos lembrar e vai nos contar que Jesus, na manhã seguinte, se levanta e vai pegar o seu caminho em direção a Jerusalém. No caminho se depara com uma figueira que não tem frutos, ali é um evento que não vem ao caso nesse momento, e Jesus então chega e vai direto novamente ao templo que você encontra no verso de número 23. Jesus entra no templo e começa a ensinar, mas os mestres da lei questionam a autoridade de Jesus. Jesus está ali agora ensinando, não mais operando milagres, não mais colocando para fora aqueles que vendiam, comercializavam dentro do templo, mas Jesus está ali ensinando. E enquanto ensina, os líderes religiosos aproveitam o momento para se aproximar e questionar a autoridade de Jesus. Jesus responde então a essa pergunta sobre sua autoridade com uma outra pergunta. E a pergunta de Jesus é:
Me respondam primeiro, de onde era o batismo de João? O batismo de João era do céu ou o batismo de João Batista era dos homens? Os mestres da lei debatem entre si, percebem que nenhuma resposta nem outra vai ser apropriada para aquele momento, vai ser vantajosa a eles, então decidem não responder. Diante da recusa deles em responder, nós chegamos no verso 28, onde Jesus então propõe a parábola que nós estamos estudando hoje. Como eles não responderam, Jesus também não responde a pergunta sobre a autoridade, mas Jesus propõe uma parábola no lugar. Imediatamente depois de contar essa parábola, que nós vamos analisar daqui a pouco, Jesus conta uma segunda parábola, que foi registrada não só aqui em Mateus, mas registrada também em Marcos e em Lucas, que é a parábola dos lavradores maus ou dos servos maus. O capítulo 21 termina com o reconhecimento das autoridades religiosas, dizendo, ele está falando com a gente. O que ele está falando é sobre nós. Eles ouvem as duas parábolas e eles percebem, eles entendem, diz o versículo 45, 46, eles entendem que Jesus estava falando a respeito deles. Mas não satisfeito, Jesus ainda propõe uma terceira parábola, que é a parábola que Jesus propõe do banquete de casamento. Parábola essa que, se Deus nos permitir, na próxima semana estaremos aqui juntos pela manhã, mais uma vez analisando essa parábola. Mais uma parábola que Jesus contou em repreensão aos líderes religiosos e também àqueles que demonstram o mesmo comportamento dos líderes religiosos. Você talvez esteja aí se perguntando, por que fazer todo esse caminho? Porque para poder olhar para uma parábola eu preciso ter esse olhar mais amplo que nós acabamos de fazer aqui agora. Eu te responderia dizendo o seguinte, nós precisamos disso porque a motivação e a aplicação imediata dessa parábola é endereçada primordialmente aos mestres da lei. Aos mestres da lei que chegaram a se aproximar de João Batista num dado momento, que também se aproximaram de Jesus num dado momento, mas que aqui estão questionando a autoridade de Jesus, como lá atrás questionaram a autoridade de João Batista. Lá em João, capítulo 1, do verso 20 ao 27, eles perguntam a João se João era o Cristo. Por que você está batizando as pessoas? Você por um acaso é o Cristo? Esse é o questionamento deles, estão questionando a autoridade de João Batista lá atrás. E agora perguntam ao Cristo se ele tinha autoridade para fazer o que estava fazendo. Então, através dessa parábola, Jesus denunciará e demonstrará que são eles, isso é, os líderes religiosos, que não possuem autoridade alguma, mas apenas uma aparência. Uma aparência, não há autoridade neles, há apenas uma aparência. Aparência que João Batista denunciou. Quando lá em João capítulo 3, verso 7 e verso 8, vendo esses mesmos líderes religiosos, ou essa mesma classe se aproximando, ele diz, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Separem de viver só de aparência. Deem frutos. Jesus, no capítulo 23, 2 capítulos adiante, vai dizer o seguinte a esse mesmo grupo de pessoas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Não só João Batista, não só Jesus, mas Tiago, em sua epístola, vai escrever algo semelhante a respeito da aparência, dessa vida só de aparência, quando ele diz lá em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não ouvintes, enganando-se a si mesmos. Percebe? Há uma denúncia contra a aparência, por isso a construção de todo o capítulo. Todo o capítulo está mostrando o quê? Que Jesus está vindo para Jerusalém, ele está entrando no templo, ele está declarando que aquele lugar é um lugar de oração, ele está curando pessoas, ele está dando demonstrações claras de que ele vem de Deus, de que ele é o Cristo, e os líderes religiosos, assim como se opuseram a João Batista, estão se opondo a ele, questionando a sua autoridade, como questionaram de João. E isso levou Jesus à parábola, que começa com uma pergunta. E a pergunta da parábola é: o que
acham? Quem acha? Quem acham? Quem vocês, líderes religiosos, acham? Ou o que vocês, líderes religiosos, acham? E aí Jesus, então, após fazer essa pergunta diretamente àqueles que estavam questionando sua autoridade, Jesus conta: havia um homem que tinha 2 filhos. Sendo estes 2 filhos, eles estavam então sob a autoridade do pai, que tinha uma vinha. Esse pai tinha uma vinha, de onde, é claro, naquele contexto, uma vinha o sustento não só para o pai, mas para toda a sua família. E ali o trabalho se dava de forma comunitária, a família inteira participava do trabalho. Então Jesus diz: havia ali um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, o que ele diz a esse filho? Ele diz: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Isto é, o pai, no uso da sua autoridade, ele então manda o filho ir para a vinha trabalhar. Sendo irrelevante aqui se o período desse trabalho aconteceria no início da primavera, está acontecendo no início da primavera, quando se podava as vinhas, ou no verão, quando se arrancava as ervas daninhas, ou no outono, quando se colhia as uvas. Independentemente de qual era o momento, a ênfase é: o pai dá uma ordem, usando a sua autoridade, para que o filho vá trabalhar. Verso 29 diz: e este respondeu: não quero. Sem cortesia, sem qualquer respeito, o filho disse simplesmente: não quero. E isso levou então o pai a procurar o outro filho. E no verso 30 diz que o pai chegou ao outro filho e disse o quê? A mesma coisa. O pai disse a mesma coisa para o outro filho. Ele não pediu nada a mais. Quer dizer, o pai não ficou irado e de repente pediu algo a mais. Ao mesmo tempo também o pai não falou: não, vou pegar mais leve com esse filho e vou pedir menos. Não, ele também não pediu nada menos, nem nada mais, nem nada menos. Ele simplesmente pediu o mesmo que ele pediu para o outro filho. Esse filho, diferente do outro, respondeu o quê? Sim, Senhor. O outro filho não apenas, ou esse filho agora, não apenas respondeu sim, mas ele disse sim com todo o respeito que se esperava. Resposta perfeita. Mas esses 2 versos, o verso 29 e o verso 30, não fala somente da diferença da resposta deles, mas diz que, no verso 29, que depois aquele que disse não, mudou de ideia e foi. E diz no verso 30, aquele que disse sim, não foi. No final, o filho que disse não, se arrependeu e foi. E o filho que disse sim, com toda a pompa que se espera, demonstrou que a intenção dele, na verdade, nunca foi obedecer a seu pai. E então Jesus continua no verso 31 dizendo o seguinte: qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus profere uma pergunta cuja resposta é óbvia. E assim vem a resposta. Óbvia como deve ser. O primeiro, ou, em outras palavras, aquele que disse não, mas que depois foi. É lógico que aquele que foi trabalhar na vinha é que fez a vontade do pai. Porque, em última, quem realmente foi até a vinha foi o primeiro filho, que inicialmente disse: não quero. Tendo respondido isso a Jesus, Jesus vai dizer para eles o quê? Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. A parábola que Jesus contou cumpriu o seu propósito. E agora Jesus revela o que a aparência daqueles homens escondia. A escória do mundo está acessando o reino de Deus, enquanto os que desfrutam de boa reputação estão ficando de fora. A escória do mundo, aos olhos, é claro, das próprias pessoas, da própria sociedade, está acessando o reino de Deus, enquanto os que desfrutam de boa reputação diante dos olhos da sociedade estão ficando do lado de fora. Essa é uma parábola simples e direta, que não tem muito o que inventar. Mas ainda não é tudo.
da parábola. Nós ainda temos o verso 32. No verso 32, Jesus continua dizendo o seguinte: porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas publicanos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O filho que inicialmente disse não, retrata os coletores de impostos e as prostitutas que viviam uma vida de pecado e que se recusavam a fazer a vontade de Deus. Mas quando veio João Batista, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está lá em Marcos capítulo 1, verso 4, os marginalizados pela moral e pela sociedade se arrependeram, creram e entraram no reino de Deus. Assim se voltaram a Deus em obediência. O filho, que inicialmente disse sim, retrata a atitude dos líderes religiosos dos seus dias, dos dias de Jesus, do tempo de Jesus. Eles faziam de tudo para serem vistos pelos homens. Lá em Mateus 23, Jesus fala um pouquinho sobre isso. Ele fala que eles praticavam todas as boas obras a fim de serem vistos pelos homens, que nos banquetes, eles sentavam nas primeiras cadeiras nas sinagogas, tudo para que as pessoas pudessem olhar para eles, para que fossem o centro das atenções. Eles saudavam-se nas praças para serem chamados de mestres pelos homens. João Batista veio a eles. João Batista mostrou a eles o caminho de justiça, o caminho da justiça. Eles ouviram as suas palavras. Mas o que aconteceu com os líderes religiosos, ao contrário dos publicanos e das prostitutas, eles não creram. Simplesmente ignoraram João Batista. E não apenas ignoraram a mensagem de João Batista, mas quando eles então depois viram que os publicanos aceitaram a mensagem de João Batista, estavam sendo batizados por ele, mesmo assim não creram neles. Essa é a acusação de Jesus, mesmo assim, depois de terem visto, vocês não creram. O fato é que eles se recusaram a aceitar a palavra de Deus. Viesse essa palavra, escrita pelos profetas, da boca dos profetas, viesse pela palavra falada de João Batista ou pela palavra de Jesus. E o que Jesus está demonstrando aqui nessa parábola? Que eles, os líderes religiosos, eram inteiramente responsáveis por não crer em Jesus, por não reconhecer a autoridade nem de Jesus, nem de João Batista. Então, essa é a essência da parábola. A parábola está muito dentro do próprio contexto. Jesus é interpelado, ele é questionado quanto à sua autoridade, ele faz uma pergunta sobre a autoridade de João, eles se recusam a responder sobre essa pergunta, então Jesus propõe uma parábola, que depois é seguida de mais outra parábola, e ainda uma terceira parábola no capítulo 22. Todas elas se referindo aos líderes religiosos e, é claro, por consanguinte, aos que possuem o mesmo comportamento que eles. Então, para a gente poder refletir e praticar um pouquinho aqui juntos. Primeiro, vamos entender que obedecer não é um meio para a salvação, ok? Embora que a ênfase seja sobre obedecer não é um meio para a salvação. Ninguém pode ser salvo por meio da obediência à lei, ninguém pode ser salvo por imitar Jesus. Não é a imitação de Jesus que te salva, não é também a obediência à lei que te salva. Mas a obediência, ela é a evidência de que nós estamos em Deus por meio de Cristo Jesus. É uma evidência e não um meio para a salvação. No Antigo Testamento, isso fica muito claro quando Samuel vai dizer, lá em 1 Samuel 15, 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que o sacrifício, diz Samuel. E a submissão, que tem a ver com a obediência também, é melhor do que a gordura de carneiros. Jesus vai dizer aos seus discípulos, vocês são meus amigos, serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, se houver obediência. É evidência de que vocês são meus amigos. Jesus ainda vai dizer e vai demonstrar com a sua vida, quando lá em João capítulo 6, versículo 38 a 40, ele vai dizer, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
para fazer a vontade do Pai. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, isso é para Ele, Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna. E aí Jesus promete, eu ressuscitarei no último dia. Obediência é uma evidência que nós estamos em Deus. É a evidência que Jesus veio de Deus, que Ele é o próprio Deus. E não é um meio para que eu e você possamos alcançar a salvação. Ainda, se você já ouviu, se você já acolheu, já se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo, se dispondo a obedecer a Deus, mas no primeiro momento, sabe, você se contorce internamente diante daquilo que Deus te manda fazer. E você às vezes esperneia, igual uma criança esperneia diante da orientação do pai. Eu quero trazer uma notícia boa para você. Talvez você tenha chances muito maiores de se manter consciente de que precisa de um Salvador, de que sozinho você não dá conta, a consciência de que sem Jesus você nada pode fazer. Pedro disse certa vez, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus declarou aos seus discípulos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, lá em João capítulo 15, versículo 5. Quando nós nos debatemos com aquilo que Deus nos manda fazer, é sinal de que nós estamos percebendo o quão pecadores somos. Ainda, se você é uma pessoa que está convencida de que a fé em Jesus não tem nada a ver com você, e você acha que não tem nada a ver com você por causa das escolhas que você tem feito até agora, talvez, sem perceber, você seja a pessoa mais próxima de encontrar, acolher e se render a Jesus Cristo. Você está à frente de muitos que estão convencidos de sua própria coerência, convencidos de sua própria honradez, convencidos de seu próprio caráter. Só falta uma coisa a você: crer em quem Jesus é e crer naquilo que Ele fez na cruz do Calvário em seu lugar. Jesus disse certa vez o seguinte, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com publicanos, com os pecadores, perguntaram aos discípulos dele o seguinte, por que ele come com publicanos e por que ele come com pecadores? Jesus ouviu essa pergunta. E Jesus então disse para eles o seguinte, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele disse, não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores. Por último, eu termino me dirigindo a você, que se identificou com um filho que disse sim, para trazer uma boa notícia para você, uma boa notícia. Jesus disse, no último verso que nós lemos, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Perceba, antes de vocês não significa no lugar de vocês. Por isso, basta se arrepender, basta pela fé em Jesus e em sua obra se aproximar com o pecador carente de um Salvador. Ainda, guarda isso, ainda que seu cristianismo seja uma farsa, há esperança para você. Ainda que seja uma farsa, você perceba que é uma farsa isso que você está vivendo. Há esperança para você. Porque ele não disse que pecadores, que publicanos e prostitutas estão entrando no lugar deles, mas estão entrando antes. Isso diz a porta ainda está aberta. Jesus disse em João 6,37, todo o que o Pai me der, todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais, guarda isso, jamais rejeitarei. Que essa parábola possa encontrar morada no teu coração. Seja você mais semelhante ao filho que diz, não quero, mas que então percebe e muda e vai. Ou seja você mais semelhante ao outro filho que diz, sim, Senhor, sabe exatamente como se comportar,
mas que na hora de viver, de obedecer, não está conseguindo viver. Não importa em qual dos dois lados. A palavra do Senhor ainda é a mesma. Ele não rejeitará aqueles que vier a Ele arrependido, que vier a Ele reconhecendo que é pecador, e então se aproximar, confiar e descansar nele, para então, entrando no reino, passar a viver uma vida de obediência a Ele. Que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, nossa oração nesta manhã é ajuda no Senhor a obedecer. Ajuda-nos a não viver de aparência, Senhor. Mas ajuda também aqueles, Senhor, que devido às muitas escolhas têm dito não ao Senhor. Que o Senhor nesta manhã, Pai, possa, Deus, ajudá-los a dizer sim, ó Deus, a mudar, a se arrepender e como o primeiro filho, então obedecer-te, Senhor. Abençoa também aqueles que têm dito sim, ó Deus, mas que não têm conseguido, ó Deus, viver a vida que o Senhor nos convidou a viver. Que o Senhor quebrante nosso coração nesta manhã e que o Senhor nos ajude, Pai, a recomeçar, porque Tu és o Deus do recomeço. Tu és o Deus que acolhe todo aquele que é arrependido te busca, todo aquele que é arrependido te invoca. Nós, ó Deus, te buscamos nesta manhã, invocamos o Teu nome, invocamos-te como nosso Salvador. Salva-nos, Senhor, é o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se Deus nos permitir, nos encontramos mais tarde no nosso culto.